se você quer ter segurança para começar a investir, quando a gente fala de investimentos, a gente precisa entender qual que é a diferença de ativo e passivo. E quando eu falo de ativo e passivo, ela é diferente do conceito de ativo e passivo da contabilidade. Então, se tem algum contador, alguém que já está acostumado com esses termos que vem da contabilidade, aqui é o termo de ativo e passivo da educação financeira, que é diferente. Eu vou te explicar o da educação financeira. Primeira coisa, o que você precisa entender? A maioria das pessoas que não conseguem entender essa diferença de ativo e passivo, elas acabam não conseguindo administrar melhor o dinheiro delas e, consequentemente, não conseguem investir. E, consequentemente, não conseguem multiplicar o seu dinheiro. Então, quando a gente fala de passivo, vamos pensar aqui, passivo. Passivo é tudo aquilo em que tira dinheiro do teu bolso. Então, tudo aquilo que você tem que te traz mais despesas é um passivo. Eu tenho um apartamento que eu morei nele assim que eu casei. Quando eu tava morando nele, esse apartamento, ele era um passivo. E quando a gente fala de ativo e passivo, não quer dizer se é um bem ou não, tá? Não quer dizer se é um patrimônio ou não. Simplesmente é um ativo ou passivo. Um bem, ele pode ser tanto um ativo quanto um passivo. Então, aquele apartamento, ele era um bem meu, é um patrimônio, porém, ele estava tirando dinheiro do meu bolso quando eu morava lá. Porque eu tenho que pagar o IPTU, tenho que pagar condomínio, tenho que pagar água, luz, algum tipo de manutenção que tiver. E isso faz tirar o dinheiro do meu bolso. Esse é o conceito de passivo. Porém, essa mesma casa, esse mesmo apartamento, hoje, ele é um ativo. Porque todos os meses eu não moro mais lá, ele está alugado, entra dinheiro pro meu bolso, sem eu fazer nada. Entendeu a diferença? Então a mesma casa, o mesmo bem, pode ser tanto um ativo quanto um passivo. Ah, mas ele pode ser ao mesmo tempo um ativo e um passivo? Pode. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia é muito comum, né, você alugar quartos para Airbnb. E aí, esses quartos, se eu moro na casa, é um passivo, mas digamos que eu tenho um quarto que entra dinheiro. Uma parte da casa é passivo, uma parte da casa entra dinheiro, então é um ativo. Então, nessa situação, sim, você tem um ativo e um passivo. Por que a maioria das pessoas não tem 30 mil reais investidos que traz segurança para elas? Às vezes até as pessoas elas costumam ganhar um bom dinheiro, mas deixam na poupança e depois gastam. Porque compram um carro, depois trocam de carro, alguma coisa do tipo. E aí a minha pergunta é, um carro é um ativo ou um passivo? Pô, depende também? É, depende. Por que depende? Se eu tenho um carro para uso próprio, eu tenho que pagar IPVA, gasolina, que a gasolina hoje está quase o preço de um apartamento, né? Manutenção, estacionamento e por aí vai. Aí é um passivo. Mas digamos que eu só uso o meu carro no final de semana para lazer, porque eu vou pro trabalho e no trabalho eu pego condução, pro transporte público. No final de semana, eu uso o carro. Mas digamos que em dia de semana, eu alugo o meu carro para um amigo para ele rodar de Uber ou para, sei lá, fazer qualquer coisa. E eu recebo uma diária por ter emprestado aquele carro. Agora ele virou um ativo e um passivo. Por quê? Dia de semana ele entra dinheiro pro meu bolso e final de semana ele tira dinheiro do meu bolso. Se eu comprei um carro só para alugar, é um ativo. Se eu comprei um carro só para lazer, é um passivo. E por que você precisa saber disso para o mundo dos investimentos? Porque muita gente, às vezes, acumula uma grana, aí vai lá e troca de carro. É o que eu chamo do ciclo do poupador, que eu fiquei durante 15 anos da minha vida. O que é o ciclo do poupador? Eu até conseguia poupar dinheiro todos os meses, aí eu poupava, aí, sei lá, tinha lá 20 mil reais, eu ia lá, pô, vou trocar de carro. Trocava de carro. O que acontecia com a minha conta? Zerava. Depois eu continuava poupando, só que eu voltei do status zero. Poupava. O que acontecia? Trocava de celular. Zerava de novo. Poupava. Dava entrada numa casa. Ou comprava um terreno. Zerava. Então esse ciclo é o ciclo do poupador, porque você poupa, gasta. Poupa, gasta. A sensação que você tem é que você não está saindo do lugar. Durante 15 anos da minha vida eu tive esse sentimento. Por quê? Eu entrava no ciclo do poupador. Eu poupava, deixava na poupança, não rendia nada, eu tirava e zerava de novo. Ou quase zerava, começava de novo, esse ciclo. Cara, quando eu comecei a chegar ali nos 30 anos, eu comecei a ficar preocupado. Falei, cara, o que eu vou realizar? Já tenho quase 30 anos. Eu não sei tua idade, mas hoje eu tô com 35 anos, né? E quando eu tava ali com os 26, eu já achava que ia chegar nos 30. E 30 anos parecia que já era, tipo, caraca, terceira idade, mano. É muito louco essa parada. Não sei se tu tem esse sentimento, se você tem menos de 30 ou se você já passou dos 30, mas se você sente isso, né? E assim, dá um sentimento que a gente tá andando e voltando, né? Como se estivesse andando numa esteira. Sabe, esteira que você tá andando e parece que não sai do lugar? Por mais que ganhe um bom salário, por mais que você tá trabalhando, cara, a sensação de, sabe, de frustração, impotência, porque, pô, cara, eu ganho bem, mas, tipo, não tô realizando nada, não tô, sabe... Quando eu tiro férias, às vezes sou obrigado a vender minhas férias, sei lá, velho, é muito louco. E eu tive esse sentimento durante 15 anos da minha vida, até que eu decidi dar um basta. O dia do basta foi quando eu decidi aprender a investir. Porque eu não digo nem que foi quando eu investi. Porque o meu primeiro investimento foi numa previdência privada por indicação do meu gerente de um grande banco. E depois eu vi que era uma porcaria. Mas até então eu não sabia. Só que o meu dia do basta foi quando eu vi que a previdência estava uma porcaria e eu decidi assumir a responsabilidade e aprender a investir. E de lá pra cá eu não parei mais.
Então acho que isso dá uma tranquilidade pra gente quando a gente fala em segurança. Porque quando eu falo que segurança não se negocia, é isso que eu quero pra você. Porque é isso que eu ensino pros investidores de Profit 30K. E quando você começa a entrar nesse ciclo, é porque você não sabe ou não valoriza o que é um ativo e o que é passivo. Porque se você soubesse, você não estaria entrando nesse ciclo de poupa, 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 gasta. Porque normalmente a gente está gastando com o que é um passivo. Porque qual que é a mentalidade do investidor Profit? Eu vou ter uma renda, eu vou comprar mais ativos que vai me gerar mais renda e depois eu vou pagar as despesas. Já o pensamento uma pessoa comum que não é investidor Profit 30K, o que ele pensa? Eu vou pegar meu salário, vou pagar as contas. Quando eu pago as contas, eu gero mais passivo, que vai sair mais despesas. Então, tem um ciclo que você só sai dinheiro e tem um ciclo em que você renova esse dinheiro. O investidor Profit 30K, como que ele começa a lidar com o seu dinheiro quando o assunto é ativo e passivo? Primeira coisa, o investidor Profit, ele pensa no seguinte, renda. Qual que é a diferença de renda e salário? O teu salário é uma parte da tua renda. Só que as pessoas, elas querem ficar esperando só o salário. E aí não funciona. Você não pode depender só do seu salário. Renda é tudo que você consegue de dinheiro. Tudo que entra de dinheiro para você é renda. Então, o investidor Profit 30K, ele foca na renda. Primeira coisa, tá? Depois que ele foca na renda, o que ele pensa? Aí, ele vai comprar o quê? Ele vai comprar ativos. Ó que interessante. Ele recebe a renda dele. E aí, renda, lembra? Renda é tudo de dinheiro que entra. Aí ele compra ativos, beleza? Depois que ele compra ativos, o que acontece? Entra mais renda. Comprou ativo, entra mais renda. E aí depois dessa renda, por quê? Lembra, ativo é que bota dinheiro no teu bolso. Então, se eu receber minha renda, eu invisto, esse investimento vai me gerar o quê? Mais renda. Vem pra cá. Show. Depois que eu recebo 2 vezes essa renda, o que acontece? Para pagar as despesas. Isso aqui é o conceito e a importância de como o investidor Profit 30K lida com o dinheiro dele quando a gente fala de ativos. Então, lembra, recebi renda, compro ativos. E aí, o ativo que você vai aprender aqui com a gente são os investimentos. Quando eu invisto, eu recebo mais renda, mais ativo. Então, eu venho mais renda para mim. Veio mais renda, aí eu pago as despesas. Aí o próximo passo, o que a gente tem que fazer? Uma pessoa comum, como que ela gerencia o dinheiro dela? Primeira coisa, ela não tem esse conceito de renda. Qual é o conceito que ela tem? Salário. Ela só foca em salário. Então ela só conta com o salário dela. E quando a gente fala de renda, a mentalidade já muda, por quê? É o salário, é a renda extra, são os investimentos, que é a renda passiva, é aquilo que ele faz fora do trabalho, renda. A pessoa comum, que ainda não é investidora Profit 30K, ela pensa no salário. Tem que trabalhar para ter um salário, tem que trabalhar para ter um salário. Beleza. Entrou? O que ela faz? Primeiro ela paga o quê? Despesas. Receba o salário, paga as despesas. Quando eu pago as despesas, o que essa pessoa faz? Ela compra depois mais passivos. Por quê? Aqui ela paga as despesas. Aí aqui ela compra um carro, ela dá entrada num terreno, ela dá entrada em 390 vezes para um apartamento, que são passivos. Por quê? Tira dinheiro do bolso. Isso aqui é o padrão. É o padrão. E depois disso aqui do passivo, o que vai rolar? Cada passivo te traz mais o quê? Cada passivo te traz mais despesas. É por isso, seguindo esse ciclo aqui, que as pessoas não conseguem chegar nos 30K.